Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. É com alegria que nós recebemos mais uma vez a médium Amarílis de Oliveira, que nos traz hoje um romance bastante cativante e que tem como reflexão, fundamentalmente, a lei de ação e reação, mas efetivamente a impunidade. O livro tem como título Nem Tarde Nem Nunca. É um prazer recebê-la novamente, viu, Amarílis? Bom, é um prazer sempre estar aqui, né? Vamos começar a falar desse livro, Claro. Começar pelo título, porque o título é bem sugestivo e para mim me deu assim uma conotação de esse título quer dizer ao tempo certo, é isso? Exatamente. Nem tarde, nem nunca, no momento correto. Você que sugeriu a médium, nós até precisamos falar, esse é um livro psicografado e... Esse livro foi psicografado no sistema mecânico, né? E mecânico assim, o espírito enviou o impulso elétrico para o meu cérebro e movimentou o meu braço. É só isso, eu não perco a consciência, não tomo o meu corpo, ninguém ocupa o corpo de ninguém. Esse livro já estava psicografado já há alguns anos, né? Mas a política da editora mudou, que eles queriam livros até 140, 150 páginas, aí mudou e aí eu pude colocar esse livro para ser editado. O espírito que ditou esse livro é Maria Rosas Carvalho, não é isso? Isso, ela é portuguesa e ela conta da frustração dela, que em vida ela sempre tentou escrever alguma coisa e ela não conseguiu. Isso no prefácio, porque ela não está falando sobre a vida dela. Muito bom. Esse é um romance que não deixa você parar de ler, sabe? É verdade. Amarílis, eu sei que você é suspeita para falar do livro, mas sou eu quem estou dizendo, né? Realmente ele é cativante porque ele tem uma história, né, que te leva a querer saber o final dela, né? Como é resolvido. Exatamente. O texto é muito envolvente, né? Então ele fala sobre perfis de personalidade dentro da história, sobre perfis de personalidade, sobre complexos, sobre frustrações e quando muitas vezes a pessoa fica existindo numa realidade, ela acaba entrando num caminho, vamos dizer assim, num caminho que acaba trazendo o que ela mais teme, né? Que é a pessoa tentando evitar que algumas coisas acontecessem, ela caminhou para aquilo. Então o livro tem, na verdade, ele tem duas partes, né? Exatamente. São duas histórias, mas que estão interligadas, né? Pelos acontecimentos, né? Então é aí que é o interessante, porque quando você começa a ler a primeira história, né? Você vê um espírito, é uma equipe, né? Uma equipe de arqueólogos, né? Que eles estão procurando por algum tesouro e uma das arqueólogas materialistas, ela começa a enxergar uma mulher que só ela vê e mais uma pessoa da equipe, né? E ele fala também sobre cultura. Então os arqueólogos formados, né, em curso superior, com doutorado, eles têm um certo desprezo pelos trabalhadores, pelos locais, que eles chamam de locais. E ele descobre que o conhecimento dos locais, a cultura dos locais vai muito além da realidade deles. Então muitas vezes há um choque de cultura, né? É interessante porque aí você já vai pegando conceitos da doutrina espírita aí, né? E conceitos da vida, né? São conceitos da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma doutrina muito prática, né? Então ela não é uma utopia, é uma realidade. Embora muita gente não queira crer, prefira não acreditar, na verdade é o seguinte, quando você olha para uma pessoa que tem algum problema de nascença, um cego, uma criança com 1 ano que tem um câncer, você se pergunta, mas por que Deus está castigando essa criança? Inclusive tem uma passagem do Evangelho que uma mulher interpela Jesus e pergunta para ele, Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus responde, né? De veras eu vos digo, mulher, que meu pai que está nos céus, ele sempre usava plural, né? Jamais castigaria um inocente por um culpado. Mas se o homem nasceu cego, então por quê?
Ele fez alguma coisa. Quando, se ele nasceu cego? Em outras vidas. Exato, né? Então, e essa história mostra isso, né? Porque mostra as criaturas não entendendo as situações, por que de algumas situações que elas vivenciam, ou alguns sintomas que eles têm, né? E que ao final do livro você vai entender o porquê. Linka tudo, uma realidade de passado completando uma realidade de presente, né? Então ele fala também sobre a abnegação, mesmo a abnegação não consciente. Porque, na verdade, essa equipe de arqueólogos, eles têm uma abnegação não consciente, né? Eles têm, vamos dizer assim, intuitivamente, mas não acentuada, não consciente. Vou fazer porque eu vou fazer aquilo. Não, é inconsciente. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem aquela vontade de ajudar uma pessoa que você fala, pô, mas eu mal conheço. Verdade, né? E vem lá do fundo a vontade de ajudar, né? E assim, eu acho que também mostra pra gente, que você mesmo falou, né? Esse conflito, né, de conhecimento. Aquele que conhece mais, que despreza um pouco aquele que não conhece, ou que não sabe que o outro conhece. É que na nossa sociedade se valoriza muito o conhecimento acadêmico, aquele conquistado em escola. A tal da sabedoria a gente não dá muito valor, né? Exatamente. Até quando você bate de frente com uma realidade, né? Isso. E eu acho que isso já é um ponto positivo no livro, né? Para você ir mudando a sua característica hoje. Se você se identifica com esse personagem, né? Que faz essa diferença, você já pode começar a mudar, porque Exatamente. Lá no final do livro você vai ver que isso não é nem um pouco produtivo. É verdade, porque o conhecimento acadêmico ele é importante, claro, mas ele é temporário. Isso. Tá? Então, por exemplo, o engenheiro, eu estou escolhendo por um acaso, tá? Ele saber as equações para construir prédio, é extremamente importante, mas quando ele passar para o outro lado, ele não vai mais construir prédio. Verdade. Né? Então é a sabedoria que ele aprendeu com essa profissão, com o relacionamento pessoal, que vai contar muito mais do que todas aquelas equações e cálculos matemáticos. E assim com qualquer situação da vida, né? Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de Nem Tarde Nem Nunca. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos recebendo a médium Amarílis de Oliveira, que nos traz o livro Nem Tarde Nem Nunca. Bom, Amarílis, a gente já começou a falar que ele tem duas histórias, que uma explica a outra, não é verdade? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho desses conceitos que ele traz, né? Porque no comecinho do programa a gente falou que ele traz esse conceito da lei de causa e efeito, mais especificamente da impunidade, né? Vamos falar isso um pouquinho, porque eu acho que é importante, né? É assim, porque no Brasil a gente tem uma certa desilusão que as leis são um tanto frouxas, né? Isso. Então a pessoa fica com aquela, pô, eu sou honesto, eu não sacaneio, não sei o quê, e o cara tá lá muito bem, faz com um, faz com o outro e sai impune. Não existe impunidade. E o juro é exorbitante, né? Esse que é o problema, né? Isso, é como o preço é alto. Juros de cartão de crédito, né? Porque não tem como driblar essa lei, né? Não tem. Então, na verdade, a impunidade ela não existe. Então, muitas vezes nós ficamos deprimidos, né? Você vê uma criança que nasce cega, nasce aleijada, e você fala, nossa, coitada. Mas na verdade você está deixando de ter fé em Deus, tá? Porque se ela nasceu daquela forma, alguma coisa aconteceu. Deus não escolhe, né? Você vai ser aquilo que eu já falei no primeiro bloco, né? Meu capricho, você vai ser cego, você vai ser aleijado. Não é bem assim. Existe uma causa, existe um efeito, tá? Isso não é rígido, tá? A gente pode aprender de mil maneiras, mas algumas pessoas só aprendem batendo a cabeça no poste, infelizmente. E não é punição, né? Que é outra coisa que as pessoas falam, Deus está me castigando. Não, Deus não está te castigando, né? Não. Comumente é o próprio espírito que se coloca nessa situação. Então Deus não vai chegar e falar, não, você fez isso, você vai nascer cego, você vai nascer aleijado, você vai ser atropelado a tal idade. É o próprio espírito que se impõe. Porque aí ele começa a ter, quando ele tem consciência dos erros, ele se impõe.
muitas vezes por culpa, tá? Por carência afetiva. Então tem vários perfis que levam o espírito a se pôr. Ele tem que nascer cego? Não. Tá? Ele pode aprender de uma outra forma, porque é karma, não é castigo. E karma quer dizer caminho. E o castigo, vou dar um exemplo assim, até um pouco grosseiro, vamos supor, o meu filho na segunda-feira tirou 0 de matemática. Eu falo, bom, você vai ficar até sexta-feira sem jogar videogame. Mesmo que na terça ele tire 10, ele vai ficar até sexta-feira sem jogar videogame. O karma é diferente. Se na segunda-feira de manhã ele tirou 0 em matemática e à tarde ele fizer outra prova e tirou 10, acabou aí. É que nós somos teimosos, né? Nossa! A gente precisa aprender a lidar com isso, né? Exatamente. Entender, na verdade, acho que entender, a gente não compreende muito bem isso. Nós somos confusos, né? O ser humano, nesse estágio, ele é confuso, sem dúvida. Então, nós queremos A e andamos para B. Aí, quando você faz o caminho, aquilo de passo em passo, você não avalia, você trilhou o caminho errado. Quando você olha, você fala, mas como eu cheguei aqui? De passo em passo. Certo. Uma coisa que eu também percebo no livro é a dificuldade que os personagens têm de se ligarem ao plano espiritual, né? Então, você falou lá no começo que tem dois da equipe que conseguem ver o espírito, né? Exatamente. Mas a maioria não vê e a maioria também não quer saber, não quer entender isso, não quer aceitar e por conta disso não conseguem ver. Mas não só nessa... Ridiculariza, inclusive, isso, né? Não só na história, mas no nosso cotidiano. A gente não se preocupa em se ligar com o plano espiritual para receber amparo, a inspiração, a ajuda. O amparo e a inspiração, ela vem. É que as pessoas não sabem. Normalmente você fala assim, médium, ele vê, ele ouve, ele tem um contato direto, vamos dizer assim, né? Mas na verdade não é assim. A forma mais comum de comunicação entre as dimensões é via sensação. Quem nunca teve uma premonição? Sim. Sensação, tá? Quem nunca teve um sonho premonitório, sonhou com um acidente e o acidente aconteceu, ou ao contrário, às vezes evitou, porque o objetivo era evitar aquela vetoração, porque nada tem de ser. Então, uma vetoração. Eu conheço pessoas que falam, não, eu sou materialista, não acredita em espiritismo, não acredita em outras vidas. Eu chamo isso até de máscara, tá? Porque todo dia está tão presente, mas a pessoa ela cria uma máscara, sabe? Por preconceito, por medo, sei lá, N motivos, né? Mas eu conheço materialista, uma pessoa que se diz materialista, mas ele é cheio de premonição. E pior de tudo, ele fala e acontece. Ele tem via sensação. Ele é materialista, graças a Deus, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Né? É a maior parte, né? Porque quando acontece alguma coisa, ai meu Deus! Não é? E falando assim, vamos fechar a primeira história, para a gente começar depois na segunda, né? Uma coisa também interessante é quando eles descobrem o que aquele espírito, né, queria, enfim. A gente não pode quebrar isso, a gente não pode, suspense, né? Mas assim, o que ele queria avisar, né? O que ele queria avisar, as sensações que eles sentem, que eles também não entendem, fazem parte de toda a história, né? Fazem parte do perfil, né? Então, aquele que está sempre muito mal-humorado e que ele não sabe porque ele estudou arqueologia, que ele muitas vezes blasfema, se arrepende, mas ele não sai de lá porque ele estava envolvido na história e ele ficou durante toda uma vida com aquela ânsia de encontrar aquilo e ele acaba encontrando numa outra vida. Então, antes de renascer, ele se propôs a encontrar aquele objetivo, né? Isso acontece no nosso dia a dia, só que sempre. A gente não percebe também, né, Marilis? Nem sempre a gente percebe, ou dá para perceber? Olha, às vezes dá, porque muitas vezes a gente tem uma inquietação, tá? Aí você tem uma inquietação e você não consegue definir aquela inquietação, aquilo que eu já até comentei. Então, às vezes você vê uma pessoa que você fala assim, vem lá de dentro, né? Vem da alma que a gente fala. Você quer ajudar aquela pessoa ou você quer falar alguma coisa, aí você pensa assim, como eu vou falar para a pessoa a respeito disso? Se eu nem tenho amizade, não é meu amigo. Vai virar para mim e falar, o que você tem a ver com isso? Mas vem aquela coisa. Eu tenho um amigo que um dia, como seu terapeuta, eu estava no hospital. Você vai contar essa história já. Então tá bom. Já. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu gostaria de lembrar você que você pode se tornar um divulgador da doutrina dos espíritos e ajudar a TV Mundo Maior a crescer. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova.
0800 12 18 38. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos recebendo a Marílis de Oliveira, que está comentando sobre o livro Nem Tarde Nem Nunca. Bom, Marílis, lá no segundo bloco você deixou aí uma historinha para contar. Ela é comum, tá? Eu fui visitar uma pessoa com um amigo e no corredor tinha uma senhora sentada, né? E nós fomos lá, visitamos nosso amigo no quarto, batemos papo, não sei o que lá. Aí, como eu sou terapeuta, ele saiu de manso para conversar com a pessoa. E ele foi sentar no corredor. E ele ficou lá conversando com aquela senhora. E ela estava com um filho que ela tinha acabado de ter um filho, mas ela já fazia 15 dias, a criança nem tinha aberto o olho ainda. E a criança estava lá na UTI e ela estava muito triste. E esse meu amigo começou a conversar com ela, sem conhecer a criança, começou a contar para ela, falar para ela que Deus confiava as almas, às vezes, as pessoas abnegadas, que ele tinha certeza que se ela estava com a criança com problema, porque a criança estava com 15 dias, não tinha aberto o olho, não mamava, estava sendo alimentada mecanicamente e tal, que Deus estava confiando nela, que ela ia dar muito amor para essa criança, e foi, né? Aconselhou assim, palavras sábias. Bom, aí passou uma semana, outro fim de semana nós fomos lá e de novo nós cruzamos com essa pessoa. E aí o filho dela, tinham feito uns testes que estavam fazendo, o filho dela tinha um problema de retardo mental muito grave. Então, ele me contou no caminho, quando eu estava indo para casa, na primeira vez, né? Aí depois, ele ficou surpreso, porque ele direcionou a mãe para aceitar um filho com problemas mentais. Ele nem sabia quem era, ele nem sabia. Então, isso foi o quê? Uma forma de comunicação. Ele recebeu essas, que a gente chama de inspiração, né? Essa inspiração, porque tudo que ele falou foi para ela se preparar para receber uma criança com problemas mentais graves. Ele não viu a criança, Certo. sabe? Ele não tinha visto a criança. E isso acontece muitas vezes com a gente. Muito, muito. Então, a gente que está aberto, né, a essa comunicação, que entra via sensação. Então, é comum, por exemplo, você está fazendo o caminho para casa. Todo dia você faz aquele caminho para casa. Aí você entra na sua rua por baixo. Aí um dia, você não sabe por quê, você dá a volta na outra quadra e entra na sua rua por cima. Aí você chega em casa, gente, eu errei o caminho de casa. Você não acredita que eu errei o caminho de casa, sabe? Aí você fica inconformada, mas o que aconteceu? Você teve uma comunicação via sensação. Então vamos supor que você tinha que subir 6 quadras e na segunda tivesse um ladrão, esperando o primeiro que fosse encostar. Se você continuasse subindo, a hora que você embicasse, ele ia correr para te alcançar. Tá? Então você não errou o caminho de casa, você foi avisada. Aí você fala, mas o teu anjo da guarda, espírito familiar, sei lá o nome que você quer dar, estava do meu lado? Não. Aquele fulano, ele emitiu um padrão mental. Esse padrão mental entrou no teu campo pré-espiritual. E o espírito, ele percebeu essa alteração maléfica. É uma interferência. Então, é a oração ao contrário, vamos dizer assim. Então, toda vez, né? Aí uma questão de curiosidade minha mesmo. Toda vez que essas situações aconteçam e que a gente perceba, na verdade a gente tem que agradecer a Marílis. Sem dúvida, sem dúvida. E nunca achar que a gente está errado, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, que eu te falei, né? Eu tô louca, eu errei o caminho de casa, e a pessoa fica inconformada, né? Não, ela recebeu uma comunicação via sensação, porque o plano espiritual é muito discreto. Então, se ele aparecer na frente do fulano, o fulano vai ter um ataque cardíaco, meter o carro no poste, e ele sabe disso. Certo. Ele não é intrometido. Então, entra via sensação. Quantas vezes nós sabemos coisas que nós não sabemos como sabemos, né? Exato, é verdade. Eu sei disso, né? Como é que isso acontece às vezes num trabalho, numa tarefa sua, principalmente no centro espírita, que você está mais ligado, né? Bom, o centro espírita é um portal dimensional, né? Então você fala às vezes algumas coisas que você fala, meu Deus, como eu falei isso? Eu vou lá buscar nos livros para ver se eu não falei alguma coisa errada. Aí você fala, nossa, eu falei certo, mas eu não sabia isso, ou eu não tinha estudado isso, né? Bom, eu que trabalho com o plano espiritual, é que eu preciso pagar conta também, né?
Mas do contrário, nossa, eu trabalharia direto. Adoro trabalhar, adoro a psicografia. Eu trabalho na parte da manhã, né? E depois aí eu tenho para das 2 às 10 da noite, né? Para ganhar meu pão, né? Também. Que espírita também come, né? Muita gente acha que não, né? Espírita tem conta para pagar. Então, mas eu adoro trabalhar com eles. É um vínculo de muito carinho, de muito respeito pela privacidade, sabe? Não é intrometido. Então, às vezes eu estou muito cansada, às vezes eu tenho outros compromissos, acontece, né? Não, vai para o teu compromisso. A tua vida material, ela vem em primeiro lugar, né? E depois isso você se dedica. Muito bom. Vamos falar agora só um pouquinho da segunda história, né? Ah, tá. Porque a segunda história, são os mesmos personagens, né? A gente pode até dizer isso, né? Com uma outra época, vivendo uma outra experiência, né? E aí eu pergunto para você, aquela situação em que o personagem principal, vamos dizer assim, né? Ele tem uns medos, a gente pode chamar isso de superstição ou é algo que ele traz assinalado? Na verdade, o que aconteceu? Ele sofreu um trauma, tá? Eu vou até falar de os 2 irmãos dele morrerem e ele se prendeu desse trauma. Então, eu vou passar um pouquinho um conceito, né, do existir. Acho que até já falei aqui. É quando você concebe, percebe e sente. Então, todo mundo que se aproximava dele, ele achava que aquela pessoa também ia ser assassinada, também ia morrer. Então, ele tentou se fechar a qualquer tipo de amor, a qualquer tipo de amizade, para se poupar do sofrimento que ele teve com a morte dos irmãos. Mas como emoção não tem botão. E é interessante que ao final da história você compreende exatamente a primeira, né? Exatamente. E você vê Fecha o link, né? Essa situação de que não existe realmente impunidade, né? Que tudo tem um momento certo, que a lei é justa, mas ao mesmo tempo que é justa é misericordiosa, né? Sem dúvida. Tá? Por isso que eu falo, não é castigo, é karma. E karma quer dizer caminho. Agora, se a gente vai trilhando maus caminhos, o que a gente vai colher? O que é mal, né? Jesus já falou, né? Então vale a pena ler o livro. A gente agradece. É uma pena, né? A gente podia ficar aqui conversando um pouquinho mais, né? Mas a gente tem horário. A gente agradece muitíssimo a sua presença, né? O livro. E quando tiver mais, estamos aqui à disposição para recebê-la. Bom, virei com todo prazer, até porque todo mundo aqui é muito simpático, né? Não é puxação de saco, não. O Repensar fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir essa obra, Nem Tarde Nem Nunca, de Amarílis de Oliveira, pelo Espírito Maria Rosas Carvalho, entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!